Olá, tudo bom? Gente, voltamos com tudo para a gente poder continuar o nosso curso de creole haitiano. Na verdade, você sabe que a gente tem um compromisso. O nosso compromisso é ajudar você a continuar a falar bem o creole. É o, é o compromisso que a gente tem com você, né? Ajudar você a falar e continuar usando o crioulo haitiano, né, como uma ferramenta que pode ajudar você a conversar, a dialogar com o haitiano. Então, a gente não vai falar muito, mas é preciso anotar que há uns dias a gente não postou, né, curso. Isso foi, né, um contratempo, mas por enquanto voltar tudo ao normal, né? Vamos continuar postando curso toda semana, tá bom? Então, hoje, no nosso curso de crioulo haitiano, vamos ver alguns provérbios. Vamos ver e vamos tentar, né, traduzir, né, provérbios português em crioulo haitiano. Vamos lá? Vamos compartilhar a tela para a gente poder começar. Bom, você sabe, né? Para ajudar o canal a crescer, a gente precisa, né, continuar curtindo, né, comentando, né, para poder ajudar o canal a crescer. Minha voz é um pouco grossa, mas eu acredito que você vai me escutar bem. Vamos lá. A gente tem o nosso primeiro provérbio, né? Esse provérbio, gente, é um provérbio que está na nossa cultura, né? Na nossa cultura. Como você, por exemplo, falar esse provérbio em português, vamos começar com ele. Por exemplo, aqui está falando, gente, de dia bonjour, la manjou, né? Pas dire bonjour, la manjou. Né? Dia bonjour, la manjou, pas dire bonjour, la manjou. Então, o que fazer? Né? É o que você decidir de fazer, e é para fazer, porque, né, você falar bom dia, né, para o diabo vai te comer. Você não fala, vai te comer. Seria melhor, né, passar, não cumprimenta, né? Tá. Agora vamos ver o que esse provérbio literalmente em português, literalmente o que esse provérbio quer dizer. Vamos repetir mais para a gente entender, para a gente aprender a pronunciar. Dia bonjour, la mangeu. Pas dire bonjour, la mangeu. Né? Dia bonjour, la mangeu. Pas dire bonjour, la mangeu. O que significa esse provérbio em português? Literalmente, gente, esse provérbio é essa aqui, né? Se ficar, o bicho pega. Se correr, se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Aí é exatamente o sentido desse provérbio em português. Então, quando você, né, quiser utilizar um provérbio, né, que tá com o mesmo sentido desse provérbio português, você vai se lembrar para falar
Di dia bonjour, la manjou. Pa di bonjour, la manjou. Isso dá na mesma, né? Então, se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. É literalmente o significado desse provérbio. Agora, a gente vamos continuar vendo um outro provérbio. O segundo provérbio haitiano que a gente vai ver aqui é essa aqui, gente. Salfé seliué. Salfé seliué. O que se planta, né? O que se planta se colhe, né? O que se planta se colhe. E vamos tirar essa aqui. Vamos corrigir aqui. Tá, muito bem. Agora, esse provérbio, gente, haitiano, salfé seliué. Salfé seliué. Qual é o significado desse provérbio em português? O significado é exatamente essa aqui, gente. O que se planta, se colhe, né? Aqui, gente, aqui se faz, aqui se paga, né? É simplesmente assim. Então, esse provérbio, você pode, né, utilizar, é o mesmo sentido, né? Aqui se faz, aqui se paga, né? Salfé se lua, né? O que se planta, né, se colhe. Agora vamos continuar vendo o nosso terceiro provérbio, né? O nosso terceiro provérbio do crioulo haitiano. O terceiro provérbio é essa aqui, gente. É um provérbio bem engraçado, né? Bem engraçado. Ana fé para dormir, né? Ana fé para dormir. Esse provérbio, gente, quer dizer, quando você está devendo, aí você pode estar dormindo, aí com quem que você está devendo, ele pode chegar, né, na madrugada, batendo na tua porta, pode chegar na hora que quiser, né, te incomodar, porque você está devendo. Em crioulo é o quê? Ana fé para dormir. Ana fé para dormir. Donc, você vai se lembrar, né? Ana fé para dormir, né? Quer dizer, se você está devendo, então, com quem você está devendo pode te incomodar na hora que quiser, beleza? Aí eu tentei traduzir esse provérbio dessa forma, né? Quem está devendo não pode sossegar, né? Quem está devendo não pode sossegar. Eu tentei, né, traduzir assim, né? Então, gente, a gente acabou de ver, né? Acabamos de ver 3 provérbios, né, crioulo, e a gente tentar, né, dar, a gente tentou dar o equivalente, né, do português. Então, muito bem, não esquece, essa aqui eu posso dizer, é uma nova fase, né, que eu quero inserir, né, todo mês a gente vai ter provérbios, né, provérbios portugueses traduzindo em crioulo ou provérbios crioulos traduzindo em português, né? A gente vai ver tudo isso. Agora vamos continuar, vamos continuar a ver essa aqui, gente, mover. E essa palavra aqui, pessoal, quando a gente usa mover,
Mover é uma palavra você pode usar para falar de alguém que está bravo, né? Que está bravo, né? Ou alguém que você chegou, você viu, né? A pessoa faz uma cara feia, né? Aí uma cara bem enrugada, né? Aí você pode falar lhe mover. Lhe mover, então, é uma pessoa que está brava. Mas vamos ver outro exemplo para a gente entender bem. Vamos lá? E a gente tem um primeiro exemplo aqui, né? Por que só mover com sa, né? O que só mover com sa quer dizer porque você está brava assim. O que só mover com sa, porque você está bravo assim, né? Vamos ver, mover também tem outro significado, gente. Tem outro, vamos ver, B. B aqui, a gente precisa entender, mover não tem só sentido de um sentido pejorativo, não. Não tem só sentido de alguém que está bravo, não. Mover também pode ter sentido de alguém que, que fez uma boa coisa, né? Por exemplo, nesse exemplo, se você falar, musique ça a mover com o pé, né? Musique ça a mover quer dizer é uma música que você gosta, né? É uma música que você se sente bem quando você escuta. Aí você pode falar, musique ça a mover com o pé, né? Musique ça a mover quer dizer é uma música que você gosta de ouvir, beleza? E você pode ver alguém se vestir também, né? Alguém se vestir bem, aí você pode falar, me se mover, é como me se habia, me se mover. Aí você para mostrar que ele, né, se vestir bem, né? Me mover, né? Me se habia bem, me se mover lá, né? É para mostrar que a pessoa se vestir bem. Então, mover não tem só sentido de brabo, né? Pode ter outro sentido, dependendo do que você quer dizer. Vamos ver um outro significado de mover, C. Mover declaração. Bom, mover declaração é uma declaração, né? É uma má declaração, né? Essa aqui é mover declaração. Par exemple, de faire uma mover declaração sur moi, né? É uma pessoa que fala mentira, né, de você. Então, uma pessoa que fala o que você não falou. Aí você pode falar, ele fez uma mauvais declaração sur moi. Ele dit uma mauvais bagay sur moi. Né? Ele dit uma mauvais bagay sur moi. Ele disse, né, uma coisa ruim de mim, né? Mauvais também pode ser ruim. Vamos continuar. Mauvais ami, né? Mauvais ami quer dizer é um amigo hipócrita, né? É alguém que você não pode se confiar, né? C'est um mauvais ami. E vamos finalizar aqui, né? A gente está finalizando o nosso curso. Então, hoje a gente viu, né? Três provérbios crioulos e traduzidos em português, certo? E a gente estudou, né? Mover, que é uma palavra que a gente pode usar, né? Em diversos sentidos, né? Tem sentido ruim e tem sentido agradável também, dependendo do que você quer dizer. Então, gente, hoje foi o nosso curso de crioulo haitiano. Voltamos com tudo, né, para poder continuar, né, continuar a te servir, né, para poder continuar te ajudar, né, a falar bem o crioulo haitiano, a falar como um nativo. Beleza, gente? Então, não esquece
de compartilhar, de comentar. Se você tem perguntas, manda para mim, né? Manda para mim e eu vou responder. E também, toda semana, dessa vez, gente, toda semana você vai ter o seu curso de crioulo gratuito, né? Gratuito para você poder continuar a estudar. Beleza, gente? Então, até mais, até a próxima aula. Tchau.